Olá, mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais, Sensei Marcelo Silva falando com vocês, ao vivo aqui. Hoje, aliás, que semana, hein? Mais uma live sensacional com a temática, a política e o jiu-jitsu. Quem finaliza primeiro? Nada mais, nada menos que o grande convidado, o grande mestre Flávio Behring, uma lenda viva do jiu-jitsu. Ele já está chegando aqui e eu vou chamá-lo. Vamos lá. O grande já está chegando aqui. Já está chegando, vamos lá. Ô, mestre Flávio! Boa noite, Behring. salve, salve. Salve, mestre. Tudo bem com o senhor? Que bom te ver. Com Prazer saúde. também. Sim, 100%. Que 100%. bom, sempre, né, mestre? O senhor é um Sempre. exemplo de saúde, graças a Deus aí, um exemplo para todos nós de saúde, de disciplina acima de tudo, porque para chegar na idade do senhor com essa disposição, essa cabeça, né, e essa habilidade do jiu-jitsu, olha, já você fazer uma live para contar o segredo pra gente disso aí, mestre. Sabe, é gozado que as pessoas até perguntam, né? E há pessoas bem jovens que dizem, caramba, como é que eu faço para chegar na sua idade com essa vitalidade? Eu digo, olha, começa agora, né? Quer dizer, já. Ontem, né? É ontem, não importa a sua idade. Porque é aquilo que você falou, disciplina. Sabe, mas não é disciplina chata. Eu, por exemplo, eu sou vegano e tenho uma disciplina de alimentação. Agora, o meu veganismo não é chato, sabe? Nossa, é fundamental, mestre. Isso é fundamental. Ele é agradável, sabe? O sabor é delicioso. Quer dizer, as comidas que eu faço, elas são deliciosas. As pessoas que provam dizem, poxa, que coisa fantástica, mas isso é comida vegana? Eu digo, pura, 100%. Quer dizer, então, Genial. E, isso é uma das aliás, coisas, né? Olha. aliás, vamos aproveitar esse ensejo, né, de que não seja chato, porque hoje é um tema, uma temática, aliás, agradecer a disposição, porque não é todo mundo que tem a disposição de falar sobre essa ótica. Lembrando Exato. que a live de hoje não é partidária, Exatamente. né? É de uma outra, de uma visão profunda, né? Levando em conta, Exatamente. obviamente, a experiência, já que o mestre Flávio é o meu convidado, a experiência que ele tem de vida, acima de tudo, porque os seus 80 e quantos, mestre? Por enquanto, 84 esse 83 ano. anos. Então, só a experiência de vida aí já finaliza qualquer um. Não precisa nem entrar no tatame e sentir a pressão da pegada do mestre aqui, tá bom? Então, só a experiência. E começando, tem um negócio interessante, porque quando eu nasci, em 1937, quer dizer, eu tenho a impressão de que nessa época a Polônia estava sendo invadida pelo hitlerismo. E logo depois, quer dizer, no 45, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, eu tinha 8 anos de idade. Então, a transformação sociopolítica que houve nesse período foi um negócio incrível, um negócio extraordinário. E isso precisa ser relatado porque muita gente, as pessoas não precisam ter vivido, mas você precisa saber da história. Agora, é melhor que ela seja contada por pessoas que tiveram a vivência. Eu era muito garoto, quer dizer, eu tinha 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, quando a guerra chegou ao fim. Então, mas foi o suficiente para vivenciar coisas extraordinárias, sabe? Você saber que aquela ação que se transformou numa guerra foi um negócio drástico, dramático, violento, sabe? Que dizimou vidas e vidas e vidas. E aquela história... acho que o fator mais preponderante nessa história foi exatamente a transformação socioeconômica e sociopolítica que houve a partir... Porque antes, por exemplo, Rio de Janeiro era a capital da República. Então, eu sou carioca, vivia no Rio e tal, e uma das coisas que caracterizava o Rio de Janeiro justamente era o centro político do país. Então, tudo acontecia no Rio de Janeiro. Inclusive, todas as oscilações sociais, porque no início do século XX, até durante muito tempo, no Rio de Janeiro se falava, na alta sociedade, falava francês, que era chique. Eu tive aula de francês, mestre, Então, na escola ainda, porque eu também sou lá exatamente. final da década de 60, eu tive francês.
exato. Eu tinha francês, espanhol, português e latim obrigatório, e inglês, né? Então, eram 5 matérias. Então, isso na época fazia parte do currículo, né? Agora, o fato curioso é que quer dizer, o que caracterizava, então, essa situação político-social do país, né? Era a predominância de uma elite, porque a elite era muito evidente, muito mais do que hoje em dia, era muito evidente. Então, a questão é que, como predominava essa cultura europeia, quer dizer, os bons produtos vinham da Alemanha. Não se falava nem em Japão. Falava em Japão na guerra, mas não se falava em Japão como produtor. E depois deu uma explosão, né? Mas o fato é que, como depois da China e por aí afora, Sim. sabe? Agora, a questão é que essa transformação que houve, ela foi muito, muito séria no que tange a parte cultural. Porque quando você fala em Europa, você fala de uma cultura profunda, milenar, sabe? Uma série de fatores. Com o resultado da guerra, que, graças a Deus, foi o que foi, quer dizer, nós conseguimos nos livrar dessas loucuras todas. Então, o que aconteceu é o seguinte, gradativamente, a sociedade brasileira, a sociedade carioca, principalmente, que era o primeiro alavanca, começou a pensar em inglês, começou a pensar como americano. Porque aí as coisas começaram a se evidenciar, sabe? Então, essa transformação e essa mudança, ela causou mudanças comportamentais radicais. Você partir de uma cultura europeia para uma cultura americana. Perfeitamente. Sabe? E nós, como somos um país tão jovem quanto a América, o que aconteceu era o seguinte, houve um encontro de interesses, porque era mais dinâmico. Mas aquela coisa que estava enraizada, no que tange principalmente o aspecto cultural, isso ficou e prevaleceu durante muito tempo. Sabe, quem queria estudar em alto nível ia para a Europa, ia para a Inglaterra, ia para a França, sabe, os países mais desenvolvidos. Por quê? Porque ali se formava a cultura e se formava também uma alavanca político-social. Perfeito. Porque era marcante aquilo. Marcante. Então, todo esse processo, ele contribuiu enormemente. Quando na década de 50, eu comecei a fazer jiu-jitsu em 47. Em 47. Na década de 50, quando a família Gracie criou a nova Academia Gracie, uma academia grande e tal, e eu fui para lá, eu tinha 13 anos de idade. O que eu observei, por exemplo, é o seguinte, a Academia Gracie, no Rio de Janeiro, era uma academia elitizada. Então, o padrão da academia, porque primeiro os valores eram muito altos. E as aulas A eram mensalidade, individuais. você disse que a mensalidade. Padrão já é a mensalidade, que o pessoal pagava lá. Pagava, exatamente. E pagava bastante. Não tinha essa de entrar lá e fazer aula de graça, não. Não havia possibilidade. Não existia essa possibilidade. Depois eles começaram a democratizar um pouco, porque quando abriram para novos talentos, né, virem para dentro da academia, mas aí não é para fazer aula, é para fazer treinamento de luta. Mas o aspecto interessante é o seguinte, eu cruzava dentro da Academia Gracie com personalidades do mundo social e político. Para mim, eu tenho um fato curioso lá que ocorreu, que é o seguinte, eu tenho a impressão de que ele fazia aula com o João Alberto, vou falar de um famoso deputado do Rio de Janeiro, fazia aula com o Hélio Gracie, depois ele fazia aula com o João Alberto também. Um dia eu entro no vestiário, haviam 2 vestiários, né? Um vestiário menor, que era bem elitizado e tal, eu me deparo com um camarada tirando uma capa preta, um chapéu, e debaixo daquela capa tinha uma metralhadora. Nossa! Metralhadora. E aí o camarada começa a trocar a roupa e tal, e eu estava ali pasmo, olhando para aquilo, e disse, caramba, eu sabia quem era. Sabe, eu sabia que aquela personagem era um famoso político do Rio de Janeiro chamado Tenório Cavalcanti, que até fizeram um filme com ele. Agora, você veja só o seguinte, por que essas pessoas frequentavam a academia? Porque a Academia Gracie representava não só a elite, mas era a proximidade de contatos de alto nível. Então você tinha embaixadores, sabe? Você tinha várias personalidades do mundo da parte, como é que chama isso? Lá do Itamaraty. Sim, sabe, sim, pessoas que eram embaixadores e tal. Embaixadores, perfeitamente. Exatamente. Então, era frequentado assim.
E era uma coisa extremamente curiosa. Eu cruzava com essas pessoas e comecei a observar, dentro dessas pessoas, eu era bem jovem, mas eu observava qual era a conotação que tinha aquele fato dele estar frequentando aquela academia. Porque um Tenório Cavalcante, por exemplo, ele carregava uma metralhadora debaixo da capa dele, para ele fazer jiu-jitsu, fazer autodefesa, para quê? Sabe? Isso é importantíssimo, que legal isso. Então, o que ele faz? Ele chegava lá, fazia uma aula, certamente aquilo era uma catarse, porque ele descontraria. Sensacional, sensacional isso. Mas, por outro lado, ele se nutria de um vigor daquela juventude que estava ali, principalmente dos professores, o João Alberto Vijo, o Carson, eram todos bem jovens, todos com menos de 20 anos. Então, ele se nutria disso e, ao mesmo tempo, a questão que eu nunca perguntei a ele, porque eu nunca tive coragem de me aproximar e fazer pergunta, porque ele era temido. E eu tinha esse temor, porque, sabe, um cara que tudo ele resolvia na metralhadora. Eu não sei se ele deu tiro, se ele matou a gente, não sei. Mas o fato é que a metralhadora era o símbolo do poder daquele homem. Você vê como é que era uma característica na década de 50 de uma cidade grande, que era a capital da República, Rio de Janeiro, em que uma pessoa andava na rua com essa prerrogativa de poder andar armado com uma metralhadora. Para mim, a metralhadora só existia nos filmes de gangster. Você sabe? Não, mestre, me permita aqui uma percepção, se eu estiver errado, o senhor me fala. O senhor está falando isso da década de 40, 50, né? 50. Década de 50. O poder de fazer com que um indivíduo do gabarito desse senhor que o senhor está falando, dessa personalidade política, não é isso? Se... não vou, a palavra não seria essa, mas se rebaixar ou se desarmar, quer dizer, deixar a metralhadora dele lá enrolado na capa no vestiário e ir treinar com jovens. Exatamente. Isso é genial! O poder que o jiu-jitsu naquela época tinha de trazer personalidades de elite e de fazer um movimento, e eu concordo plenamente, uma catarse. Quer dizer, eu tenho que baixar a bola aqui, eu tenho que me desarmar para aprender essa maravilha que é o Jiu-Jitsu Gracie. Que genial isso, mestre. Por favor, vai falando aí, mestre, que tá muito legal isso. E havia inclusive, eu tenho a impressão, eu não cheguei a pegar na academia, porque já aí foi, talvez na década de 60, né? O presidente da República, que foi presidente da República, o general Figueiredo, né? Ele era aluno da Academia Gracie. Então, e várias personalidades, vários políticos, várias personalidades. Agora, uma coisa que depois, muitos anos depois, convivendo com outros e já em outras fases, quer dizer, convivendo com outros políticos que praticaram o jiu-jitsu, porque é a arte marcial que eu sempre tive envolvido, então, que praticavam o jiu-jitsu. Então, a grande questão era o seguinte: você se transformar num faixa preta. Então, veja bem o que representa isso. Você sabe que tinha um reflexo de poder, de ostentar o poder, em duplo sentido. Primeiro, porque ele era um político e tinha as prerrogativas de político. E segundo, que ele era um faixa preta de uma arte marcial poderosa. Sim. Sabe? Então, essa dualidade fazia com que essa pessoa tivesse uma representatividade, sabe? Onde ela estivesse, até eu acredito, que eu nunca entrei nesse mérito, mas eu acredito criando um certo temor dos seus adversários. Assim foi, aí eu falo um pouco mais da minha geração, com o ex-presidente, o Fernando Collor de Mello, né? Que exatamente. era faixa preta de karatê, né? Pelo menos mostrar, não é isso? Pelo menos ele foi pro Japão, botou lá a coisa, eu me lembro. Então, eu me lembro naquela época, eu era um jovem também, e falar, pô, ele é perfeito, ele é faixa preta de karatê, que legal, né? Quer dizer, exatamente, né? Perfeito o que o senhor está colocando. É uma transformação, né? Porque imagina visualmente uma interpretação do cidadão comum. Dizer o seguinte: o cara é político, o cara tem o poder político que lhe é outorgado. Agora, ele, além disso, esse cara é faixa preta, sabe? Caramba! Então, esse cara é um super-homem, é uma figura fora de série. E
e assim foi depois das décadas seguintes, vários políticos, como você citou, o Collor de Mello e tal, mas vários políticos, eles participaram. E até nos dias de hoje, eles são vários políticos que são praticantes de artes marciais das mais diversas, e no jiu-jitsu também, predomina várias pessoas. Então, agora, o que é interessante é o seguinte, a prática da arte marcial, provavelmente para essas pessoas, começou muito antes da carreira política. Sabe? Quer dizer, então, aquilo já vinha na embalagem quando ele se transformou em político. E o fato de ter essa capacidade de ser político, que já é uma capacidade especial, né? Porque não é qualquer um, sabe? E então havia uma coisa interessante. Agora, para mim, quer dizer, no meu ponto de vista, quer dizer, eu vi e me sensibilizei muito com esse período na década de 50. Depois, nas décadas seguintes, elas tiveram outra conotação. Sim. Mas naquela época também, a política no Brasil era dividida em dois partidos, praticamente. Quer dizer, sabe? Então, esses dois partidos, eles tinham, como é que se diz? Eles dominavam o cenário político, e aí era interessante, ou você era um ou outro. E aí haviam aquelas discussões incríveis, sabe? Aqueles debates incríveis, debates, inclusive, com uma certa intelectualidade envolvida. Diferente de hoje, mestre? Muito diferente de hoje? Muito diferente. Mas é um negócio fantástico. Eu fui uma vez para as arquibancadas, né, da Câmara de Deputados no Rio de Janeiro para assistir o Carlos Lacerda falando. Era uma maravilha, sabe? Um cara brilhantíssimo. Não importa que linha política ele tivesse, as transformações políticas pelas quais ele passou, importa a intelectualidade desse indivíduo. Ele às vezes debatia na tribuna, e se o assunto não lhe fosse de domínio absoluto, sabe o que ele fazia? Ele encerrava, a sessão encerrava... E ia embora. Ele ia embora, passava numa livraria, comprava um livro, lia durante o dia para a noite, da noite para o dia, ele lia um livro por noite por dia. Faria uma leitura dinâmica. Quando chegava no dia seguinte na tribuna, era uma coisa assombrosa. Um show, era um show. Um show, com citações incríveis e tal. Então, isso era uma coisa bastante relevante, sabe? Porque você tinha... Você imagina um debate desse, naquela época não tinha televisão, né? Então não havia debate na televisão. O debate era em público. Então, quando havia debate, era em público. E imagina o outro com o temor, assim, cuidado que esse cara é faixa preta, né? Fica esperto. Não é? Mestre, o que o senhor está falando, eu vou até citar eu fiz uma pequena introdução aqui. Claro, vamos lá. Para depois fazer uma pergunta, tá? Tá. A política, um tema tão complexo e delicado de ser conversado, se é que é possível conversar sobre esse tema na atualidade, sem cair no partidarismo, na escatologia, no discurso de ódio, de repulsa e na polarização, resultando na completa perda do fundamento do conceito de política, a ética. Artes marciais estão fundamentalmente forjadas no conceito político da ética. E tudo aquilo que se pratica sem esta ideia compromete as relações humanas. Aliás, o que são as relações sociais, se não políticas? A minha pergunta que eu tenho para você, mestre, é o seguinte. Como que o senhor enxerga, politicamente falando, a partir da experiência do senhor, o jiu-jitsu hoje, do ponto de vista dessas relações políticas? Porque tudo é política, né? Não tem como a gente escapar dela. Quando eu falo política, não é política partidária, mas da conversa, das filosofias, das ideias, das inovações, dos resgates antigos, enfim. Tudo a gente tem que ter a habilidade da conversa, né? A habilidade da relação. E parte de um princípio que a gente precisa de ética. E ética parte também de um princípio que é você escutar o outro, ter o respeito pelo outro. O senhor tocou num ponto importante, né? A questão da intelectualidade de uma característica da época
que o senhor muito bem viveu, e a pergunta é essa: qual que é a grande diferença de antigamente, dessa época que o senhor viveu, dentro do jiu-jitsu, para hoje? Né? Qual que é o grande abismo, se há um grande abismo? Então, vamos falar politicamente. O jiu-jitsu da década... Vamos começar na década de 50, ok? Porque antes disso eram experimentos, sabe? Quer dizer, fossem quem fossem os praticantes, viessem de que origem viessem, eram experimentos. Quando essa Academia Gracie foi constituída no centro do Rio de Janeiro, na principal avenida da cidade do Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco, ali ele estava localizado no coração de tudo. Se fosse ele político, social, fosse econômico, tudo estava ali centrado. Então, a localização dessa academia teve uma questão fundamental, que, a partir da sua localização, para que ele pudesse assumir essa característica e vamos dizer, e esse rótulo de academia elitizada, ou de elite. Haviam dois partidos. Era a Academia Gracie e a Academia Fada. A Academia Fada no subúrbio do Rio de Janeiro, com uma característica muito pessoal, porque o Rio de Janeiro era dividido entre subúrbio e Zona Sul. Certo. Então, o que era o subúrbio era considerado vamos dizer, um pessoal emergente, um pessoal, sabe? E o do pessoal da Zona Sul era elite. Esse era um rótulo, ok? Certo. Então, essas duas academias se caracterizavam por isso. Uma era elite e a outra era mais popular. Então, você já vê, nesse ponto, como é que vamos dos primórdios dessa arte marcial, o jiu-jitsu, que é esse jiu-jitsu que nós praticamos, ele já vinha dentro de uma configuração política, social e econômica. Sensacional. Quer dizer, o que dava destaque à Academia Gracie era exatamente a elite. Certo. Quer dizer, eles tiveram o talento de saber fazer exatamente o que precisaria ser feito para conseguir se projetar como se projetaram. Ou seja, a pedagogia da Academia Gracie tinha todo um direcionamento muito peculiar para o público de elite, não é isso, mestre? Exatamente. E os filhos de ricos, né? Porque a juventude que frequentava a Academia Gracie, o papai tinha que ter dinheiro, porque senão não ia frequentar. Não havia possibilidade. Então, e não havia opção, sabe? Agora, como é que eles alavancaram e projetaram esse jiu-jitsu através de um discurso específico? Através dos desafios. Tá? Quer dizer, então, os desafios fizeram com que, num dado momento, o jiu-jitsu começasse a se projetar como uma arte de alto poder de combate. Okay? Então, isso atraía todo mundo, inclusive o político. Agora, veja bem, agora nós vamos começar a fazer uma analogia com o desenrolar do processo político do jiu-jitsu. Quando chegou na década de 60, em que começou a haver um desdobramento, no caso da Academia Gracie, que é onde eu posso me focar mais, que é o meu conhecimento mais profundo, começou a haver um desdobramento. Os principais professores da Academia Gracie começaram a criar as suas próprias academias. E, consequentemente, aquilo foi se expandindo. E todos foram para a Zona Sul do Rio de Janeiro, que era o perfil. Okay? Então, o que ocorreu foi que, isso na década de 60, aí começou a haver uma ligeira expansão e aí começaram, aqueles desafios que haviam no passado, começaram a ser feitos já entre essas academias. Tudo sendo norteado pelo grande comandante, que era o Hélio Gracie. Nessa época, então, já tinha uma organização, como se fosse, por exemplo, esses desafios já eram caracterizados por exemplo, alguma confederação nessa época, alguma organização política, ainda não? Não, havia sim, para as lutas de vale tudo, você teria que estar subordinado à Federação de Boxe, que era a federação que existia no Rio de Janeiro e que tinha o poder para... Tanto que os árbitros
que participavam, que arbitravam lutas de vale tudo, eram árbitros de boxe, que não entendiam nada do que estava acontecendo ali. Olha só, mestre, olha Como é que Não tem um como. árbitro de boxe vai imaginar que o outro dá um chute na cabeça do outro, sabe? Essas coisas são inconcebíveis. Então eles tiveram que fazer uma lavagem cerebral para poder interpretar. Tanto que quando o Hélio Gracie fez uma luta de 3 horas e 45 minutos sem intervalo, o que acontece, o árbitro que estava ali era um árbitro de boxe, ficou encostado nas cordas do ringue quase que a totalidade do tempo. Eu só faltou pegar um banco e sentar, porque a luta de 3 horas e 45 minutos, Sim. sabe, é um momento em que você precisa sentar. E ele não tinha como interferir naquilo, porque não tinha nada que fazer. Sabe? Qual é a regra? Bom, aí vamos dar um salto agora aí. Dentro do jiu-jitsu, de kimono, portanto, aí haviam desafios. Como os desafios começaram a ter mais intensidade e mais frequência, criou-se politicamente a primeira federação de jiu-jitsu do Brasil, no Rio de Janeiro. Certo. Então, ao criar a federação, o que se criou? Normas e regras. Perfeito. Bom, aí o que aconteceu é o seguinte, veja bem, isso é uma coisa muito característica da época. Quer dizer, quem montou essa federação foi o grande mestre Hélio Gracie e o grande mestre João Alberto Barreto. Os dois juntos fizeram a federação. Ao criar a federação, eles criaram as regras baseado na necessidade de conhecimento mais profundo dos fundamentos da arte. As regras eram muito mais isso. E quando você estabelecia um ponto para um determinado movimento, aquilo ali era fruto da necessidade de saber. Por que se dá 3 pontos ou 4 pontos para este movimento? Pela importância que ele representa. Aí, veja bem, nós estamos falando do início da década de 70. Aí eles começaram a ver, mas o Hélio Gracie, em geral, ficava sentado. Às vezes ele arbitrava lutas, mas às vezes ficava sentado. E ele comandava a arbitragem sentado numa mesa, vamos chamar a mesa da diretoria, né? E com o microfone diz, olha, dá 2 pontos agora, faz isso, sabe? Então, o grande comandante continuava em ação. Passado algum tempo, aí a política dentro do jiu-jitsu começou a ter uma explosão gigantesca com a criação de uma confederação, que era mais abrangente, seria a Confederação Nacional, chamada Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, e essa confederação ela foi criada para criar normas e para poder dar mais abrangência à questão competição. Aí criaram-se as regras. Certo. Ao criar as regras, estabeleceu-se quais eram as intenções e os limites. Então, veja bem, analogia política da história. A federação passou a ter o poder de determinar o que fazer. E desde essa época, que foi no início da década de 90, que se criou a Confederação Brasileira, desde essa época, portanto já fazem 20 e tantos anos, o que ocorreu é o seguinte, esta federação cresceu exponencialmente, Sim. E transformou um jiu-jitsu dentro de uma escala política, como se partidário fosse. Ah, ok. Perfeito. E aí ocorreu um outro episódio. Quer dizer, como existe uma certa, vamos dizer, uma certa percepção de algumas pessoas de que você criar uma federação que nada mais é do que uma organizadora de eventos esportivos, né? Então, no caso específico, né, do jiu-jitsu. Então, o que aconteceu é o seguinte, criaram-se outras confederações. Então, começou a haver concorrência. Então, aí rachou aquela que era central e começou a rachar. Ela continua predominante, mas as demais tomaram o seu quinhão e conseguiram estabelecer. E isso projetou-se mundialmente. Então, você tem outras organizações no mundo inteiro, cujas organizações têm o mesmo perfil e o mesmo objetivo, mas não segue à risca aquela orientação da federação, a federação maior. Então, o que acontece é o seguinte, veja bem, nós estamos falando aí exatamente o que ocorreu no Brasil durante todo esse período político. Perfeito. Quer dizer, o que aconteceu?
Não satisfeito, ele fundou outro partido, desejando galgar um degrau dentro de um patamar político, social e econômico, mais um partido. E assim foi. Que genial isso. Então que nós analogia. temos aí... Que analogia. Que analogia sensacional. Então, no que ocorre no jiu-jitsu não é diferente do cenário político. Como nada, como tudo, né? Como tudo que ocorre, onde Exatamente. existe uma reunião de pessoas, por isso que, né, não tem como não discutir política, né? Ou entender política, porque, nossa, sensacional. E veja bem, vamos colocar uma outra coisa. O que quando o político é eleito, o objetivo dele, além de outras coisas, mas é de perpetuar-se na política. O que aconteceu com as federações é que os presidentes das federações perpetuaram-se da mesma linha. Sabe? Quer dizer, ele só larga aquela presidência no dia em que ele cansou. O osso, né? O osso, exatamente. Né? Como se quando ou ele cansou, ou ele tem um sucessor legítimo, quer dizer, que talvez seja filho, parente, ou que seja, mas que possa dar seguimento àquilo e que ele não perca o poder de estar. É aquele negócio do coronel, né? Ele não tá envolvido, mas ele tá mandando fazer, né? Tá mandando fazer. Quem vai ser eleito é fulano. Ele não se mete, mas ele que determina quem vai ser, e onde vai ser eleito, o que ele vai fazer e o que ele vai propor, né? Qual é a plataforma dele. Então, acontece isso da mesma maneira no jiu-jitsu. E eu acredito em outras artes marciais, mas no jiu-jitsu é assim. Todas, no Aikido tem a mesma coisa. A mesma coisa acontece. Sabe? Então, veja bem, a gente não pode separar uma coisa da outra. Não existe simplesmente uma discussão. Como você falou, existe sim, no meu ponto de vista, uma discussão fundamental, que é a questão da ética. Perfeito. Aí é que a coisa do bicho pega. Aí é que nós vemos uma série de oscilações, sabe, comportamentais, que ferem as éticas, ferem a ética principal. Quer dizer, seja de um lado ou seja do outro, seja na parte política ou seja na parte política do esporte. Então, em ambos os casos. Mestre, me permita aqui fazer um adendo. Uma vez eu estava assistindo, não muito recentemente, eu estava assistindo o Bering Legacy. Aliás, eu aconselho todo mundo a assistir, que ocorre às terças, né? Sextas-feiras, às 9h09. Isso. 9h09 da manhã. A família Bering está reunida, já é um baita de um privilégio. São 3 gerações, né? Três, né? Então tem o mestre Silvio Bering e o professor Ian. Né? Então já é um deleite assistir. Né? Exato. Mas numa dessas edições do Legacy, Bering, do legado Bering, o senhor deu uma declaração que me tocou muito, né? E eu falei, eu quero ter um dia a oportunidade para, logicamente, se o senhor permitir, e te ficar à vontade falando nisso, de tentar explorar um pouco isso, porque me tocou. O senhor me falou numa dessas entrevistas, né, desse delegado Bering, que o senhor se arrepende de não ter dito algumas coisas em alguns momentos, né? Essas coisas não ditas, mestre Flávio, o que não fez o senhor não falar? Foi uma circunstância, uma falta talvez de maturidade? Como que o senhor enxerga isso, né? Porque me tocou a palavra arrependimento. Né? Eu acho que todo grande guerreiro, todo grande mestre, tem um arrependimento na vida. Aquele que diz, não me arrependo de nada, é um patife. Um patife. Aliás, os políticos de hoje são os patifes. Exato. Porque, por um lado direito, temos lá um cara, não, porque não sei. E do outro lado tem um outro patife que fala que fez tudo certo. Exato. Então, mestre, me desculpa a minha ênfase aqui. Importante. Né? Mas eu queria ouvir do senhor essa declaração que foi dita pelo senhor e que me tocou muito, né? Porque quem não conhece o mestre Flávio não sabe quem é esse cara aqui, esse gênio
né? Graças a Deus Obrigado. que o senhor está aqui com a gente hoje. Eu agradeço. Que bom, que bom. Mas eu quero escutar um pouco mais disso. Que arrependimento foi esse? Logicamente, se o senhor sentir à vontade, tá, Messi? Por favor. Não, com certeza. Fico Não à vontade, sim. precisa, né? Mas, por favor, Fico eu à achei vontade. muito tocante nesse sentido de, poxa, eu poderia ter feito alguma coisa, mas eu não fiz. Eu posso dizer o seguinte, covardia não foi. Quer dizer, o seu arrependimento existe, e quando existe, ele é fruto de eu ter deixado passar uma oportunidade e ter dito alguma coisa que possivelmente teria contribuído para melhorar outra coisa. Mas existe uma coisa que ficou muito enraizada em mim desde que eu era pequeno, quer dizer, isso vem me acompanhando a vida toda, que é o seguinte, eu tenho como é que se diz, uma reserva muito grande em ferir pessoas. Nossa. Sabe? Então, aí o que ocorre é que se eu dissesse certas coisas, eu iria ferir sentimentos, sabe? Então, eu engolia. E ainda hoje engulo. Certas vezes eu tinha vontade de dizer certas coisas. E tem muita gente assim, fale, mas não posso, eu vou ferir a pessoa. Com toda a habilidade que eu possa ter, mas se aquilo de alguma maneira contraria, e se contraria pode ferir, então eu me calo. Então existem com certeza várias coisas que eu gostaria de ter dito, várias coisas que eu gostaria de ter me manifestado, várias atitudes que eu deveria ter tomado. Não tomei, principalmente por uma questão de sensibilidade em relação a ferir sensibilidade de terceiro. Aí, eu não sei nem como rotular isso. É um vacilo. Sabe como chama isso, mestre? Samurai. Né? É o espírito do Bushido, isso, mestre, que o senhor está falando, né? O cuidado em saber que pode agir, que pode entrar, que pode machucar, mas preservar e optar pela humanidade, optar pelo cuidado ao outro, mesmo que aquilo te machuque. Gente, isso aqui é mais que uma aula de jiu-jitsu, mais que uma aula de história, mais do que uma aula de política. É uma aula de sabedoria, de individuação, mestre. Que gratidão, mestre. Pelo amor de Deus, até me arrepia aqui. Mas que bom, que bom. Você sabe, Marcelo, existem coisas que é o seguinte, quando eu vejo, por exemplo, uma luta de MMA, que é uma coisa da atualidade, então vamos trazer o valor presente que é para as pessoas poderem entender um pouco. Quando eu vejo uma luta, eu não vejo com frequência porque eu não gosto. Eu não gosto porque eu acho que estabeleceram-se regras que perdeu o sentido principal daquele tipo de combate. O Vale Tudo era mais ético, porque ninguém machucava ninguém. Ninguém machucava ninguém. Olha isso. Ali não havia o objetivo de machucar. Ali o objetivo era vencer. Sabe? Hoje em dia, a machucação, como diz o grande mestre João Alberto Barreto, a machucação está presente em tudo. Eu chego a esmurrar o outro. Perfeito. Né? Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque a televisão vai enfatizar aquilo, vai dar destaque àquilo e dar audiência. Então, aí é um produto. Mas é um produto, eu, por exemplo, fico às vezes vendo, porque a pessoa passa tanto tempo fazendo um treinamento, ele vai acumulando uma energia emocional que na hora em que ele começa a luta, ele não consegue, às vezes, frear-se no momento em que deveria ser freado. Por exemplo, deu uma pancada, qualquer coisa, o sujeito caiu. Você já viu que aquela pessoa está nocauteada, porque dá para ver, é flagrante. Sim. Aí ele vai lá para cima e soca, e começa a socar o outro. Então precisa haver a intervenção de um árbitro para poder interromper aquele problema. A bestialidade, né, Messi? A bestialidade. O cara se torna uma besta, né? Um animal. Exato. Mas sabe por que isso, Marcelo? É porque ele acumulou energia. Sim. Essas energias foram acumuladas durante tanto tempo de treinamento e muitas vezes também por força da pressão exercida por terceiros, que são os coaches, né? Os treinadores. Sim. Bate. Perfeitamente. Várias competições de criança, infanto-juvenil, em que os pais estão do lado de fora e estão dizendo, pega, quebra.
sabe? Exatamente, mestre. Eu vivi isso, mestre. Eu levei, olha, me permita só fazer essa. Claro. O meu filho treina jiu-jitsu comigo aqui numa academia aqui perto, né? E aí ele falou, pai, eu quero participar do campeonato aqui infantil. Eu falei, lógico, o pai leva você. E eu levei ele lá. Foi o primeiro campeonato dele. Ele entrou, meu filho treina Aikido já há muito tempo, tal, treina começando agora o jiu-jitsu ainda. E ele entrou, ele falou, pai, isso aqui tá muito estranho. Eu não falei nada, eu só levei, ele falou, mas isso aqui tá muito estranho, tá um clima muito esquisito aqui. Quando nós chegamos perto ali da onde estava tendo os tatames, onde estava tendo as lutas, tinha um pai que pulou o alambrado e foi dar pancada no juiz porque ele não concordava com a pontuação que deu pro filho dele. Baixou até polícia nesse dia. Né? Tanto que eu falei pro dono da academia, eu falei, olha, você me desculpe, você organizou, eu tenho o maior respeito pelo senhor, mas olha, eu acho que meu filho não volta mais num campeonato desse, porque ele mesmo falou que não queria mais. Né? Quer dizer, e aquela tensão, aquela coisa meio animalesca para crianças ali da segunda, terceira infância, né? Alguns pré-adolescentes já nas categorias um pouco maiores. Mas o que o senhor está falando, né, é justamente isso. E mais um detalhe, eu assistia as lutas do mestre Hélio Gracie com meu pai, pela televisão. E eu nunca vi o mestre Hélio Gracie dar um murro de mão fechada. Eu nunca vi o mestre Hélio Gracie, os outros davam porrada nele. É. Mas eu nunca vi o mestre Hélio Gracie chegar e dar uma voadora na cara e quebrar o dente de alguém. Ele pegava, botava pra dormir, eu finalizava ali com uma chave de braço e resolvia. O cara, o adversário saía limpo. Exato, exato. É. Não é isso, mestre? Isso aí é exatamente o sentimento ético, né? Porque Perfeito. você está ali para ganhar, mas não para matar, né? Perfeito, perfeito. Então, e agora, aí que essa perda, perdeu-se dentro do, né, principalmente do jiu-jitsu, essa noção ética que tinha, não é isso, mestre? Mas é uma deformação política. Exato. Olha que legal isso. Por quê? Porque o que acontece, o que leva são as organizações feitas com o objetivo de volume. Volume. 3.000 pessoas, imagina a arrecadação disso, a quanto vai. Perfeito, mestre. Sabe? Perfeito. Como é que você vai? E depois tem o seguinte, qual é o propósito? Se você não estabelece, vamos dizer, princípios éticos básicos, mas esses princípios éticos básicos têm que ser conduzidos dentro do local de treinamento, pelo professor. O que acontece é que você tem, 90% dos casos, você tem treinadores e não professores. Então, o treinador, ele não está preparado para ser professor porque ele não tem sensibilidade, experiência e vivência pedagógica para orientar, Perfeitamente. educar, conduzir. Ele está ali para treinar a execução de técnicas com o objetivo de superar o próximo e não de autossuperação. O que é a prática da autodefesa, se não a autossuperação? Perfeitamente. Eu não estou, sabe, se eu sei para que eu possa sobreviver, mas eu possa também me preservar, mas eu tenha dentro de mim a convicção de que eu sou capaz até de evitar. Perfeito. Sabe? Então, aí voltando àquela questão política, a deformação de tudo isso é consequência de que a política que envolve as competições, essa política ela está voltada para o quê? Volume. Perfeito. Dinheiro. Sabe? Aí o que acontece é que, imagina o seguinte, muita gente às vezes pergunta para mim, por que você condena que um professor, um instrutor, ou que seja, como é que se diz? Promova o seu aluno que acabou de ganhar um campeonato, promova ele no pódio. Eu não condeno. O que acontece é o seguinte, a vitória é efêmera. Ela só tem consistência no momento em que ela ocorre. Eu não vou premiar a efemeridade, eu vou premiar o resultado de toda uma história. E muito mais, quando você premia o camarada com uma faixa preta,
aquela pessoa já sai dali com um rótulo de professor. Uau, lógico. E aí, vou com todas as deformações decorrentes da sua vivência e a sua inexperiência, o que ele vai ser? Ele vai ser um instrutor que vai criar monstrinhos, que vai criar pessoas, sabe, que estão também sendo levados por um caminho da deformidade ética. Só isso, é simples. E, mestre, me permita mais um adendo aqui. Aí tem gente, eu vi uma entrevista, um artigo, que estão querendo colocar o jiu-jitsu nas escolas. E para mim, quando eu ouvi isso, eu falei, pelo amor de Deus, quem que vai treinar os professores para dar aula de jiu-jitsu em escola? Só isso. É só isso. Que é isso? Que débil mental! Mas, teve Marcelo, essa ideia, mestre? Veja amor bem. de Deus! Mas isso aí é que nos Emirados Árabes estabeleceu-se como regra que todas as escolas têm que praticar jiu-jitsu. Bom, tá bem, ok. Mas o fato é o seguinte, quem é que está preparado para fazer isso? Exatamente, exatamente. Se você forma professores que são gratificados com uma faixa de professor no pódio... Num campeonato, por exemplo, no pódio, né? Exatamente. Que formação esse cara tem? Qual é o background que ele tem? O que ele pode contribuir para melhorar? Então, veja bem, é mais uma deformação dentro da política que existe. Perfeito. Outra coisa que tem aí é gravíssima. Este, para mim, é o mais grave de todos, que é a questão do título defesa pessoal. Hoje em dia, todo mundo se intitula técnico e professor de defesa pessoal. Isso é criminoso. Ora, se você não tem, dentro da lei que predomina no país, você não tem o direito de andar armado, você não deveria ter o direito de ter pessoas inabilitadas se intitulando professores e preparadores de gente para a vida. Perfeitamente. Agora, isso não é privilégio do Brasil. Em todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo. Discuti isso várias vezes em outros países. A mesma problemática, né? Mesma problemática. Falando com político. Você, se é político, por que você não estabelece, não se desenvolve uma lei que só é professor de autodefesa aquele que está preparado em vários segmentos? É a questão comportamental, a questão psicológica. Psicológica, lógico. Óbvio. Então, que formação tem esse indivíduo? É um casca grossa, sabe? Ele não tem problema. Deixa esse camarada dando treino de luta. Luta esportiva. Mas não bota o rótulo de professor, porque eu tenho visto na internet cada barbaridade, Marcelo. Barbaridade. Eu também, mestre. Eu também. Sabe? É criminoso isso. Agora, aí entra o político, que em vez de estar lá falando, como você diz, fazendo besteira, ele devia estar preocupado com o futuro que está se avizinhando, que é breve, de pessoas mal formadas formando gente inabilitada. E a consequência catastrófica que se aproxima. Exatamente. Aliás, estamos vivendo uma grande catástrofe. Exatamente. Por erros lá de trás. Né? Lá de trás, exatamente. Então, uma delas é essa. Você imagina que eu dentro da minha academia, eu me digo, olha, você vem aqui e vai fazer para mulheres, para crianças. Outro dia eu vi um camarada ensinando na internet para criança um absurdo. É o que mais tem, Messi. É o que mais tem. Sabe? Eu trabalho há 30 anos com crianças. 30 anos. Já passaram na minha mão mais de 10 mil crianças nas 3 escolas que eu trabalhei e trabalho ainda, né? Eu trabalho com criança ainda. E quando eu vejo as coisas na internet, tem gente dando curso. Como ensinar arte marcial para criança. Você olha o conteúdo e você fala, prende esse cara, porque o cara não tem formação. O cara não tem absolutamente nenhum tipo de conhecimento. O cara lê uma página lá e acha que já pode. Né? Aliás, no meu curso de formação filosófica, eu denuncio esses tipos de coisas para as pessoas estarem espertas nesse sentido. Porque quem sofre mais é a população desinformada. A população desinformada, exatamente. Marcelo, o que acontece é o seguinte, eu tenho feito vários debates a propósito desse assunto, sabe? E a questão é que não tem repercussão, porque não tem interesse. Politicamente não interessa. É trabalhoso.
sabe? Quer dizer, você já presenciou, porque você inclusive é faixa preta de jiu-jitsu, né? Comigo, o que acontece é o seguinte, você já presenciou o que eu faço na avaliação de um indivíduo que é candidato à faixa preta. Eu trago ele para um comitê de faixas pretas formados para que eles façam uma avaliação da sua capacidade pedagógica, sua metodologia de ensino. Eu passei por isso. Exatamente. E o conteúdo programático que esse camarada tem. É isso que ele precisa fazer. Se ele sabe dar uma chave de braço ou não, é consequência. Porque aí será a consequência. O que é importante é que ele esteja preparado para aquela finalidade ao qual ele está se candidatando. Sabe? Então, agora, essa questão da gravidade disto, inclusive existem agora então virou moda. Lamentavelmente virou moda. Então todo mundo se intitula técnico eles chamam de defesa pessoal. Defesa pessoal. E a diferença entre defesa pessoal é simples pra caramba. A defesa pessoal é um programa extenso, amplo, que ao ser personalizado chama-se de autodefesa. Quer dizer, quando eu ensino para você, com o seu biotipo, com a sua capacidade motora, com a sua inteligência, com a sua percepção, com a sua forma comportamental, eu adequo aquela famosa programa de defesa pessoal numa autodefesa, isto é, eu preparo você dentro da sua capacidade. Então, este é o objetivo. Porque, então, o que se deve ensinar é a autodefesa. Por quê? Porque eu tenho que fazer algo que seja adequado a você, não é o mesmo. Perfeito. Você lembra, vamos citar um personagem nosso aqui, o Hugo. O que eu ensinar para o Hugo é diferente do que eu vou ensinar para você. Sem dúvida, sem dúvida. Os fundamentos são os mesmos. Porque o Hugo tem 120 quilos, sim, sabe? Então, e eu tenho 58. Então, veja, essa adequação é resultado de quê? Da bagagem, não só a bagagem de conhecimentos científicos, mas principalmente de vivência e experimentos. E o que o senhor tem de monte, né, mestre? São 83 anos, são 70 anos de jiu-jitsu. Pessoal que está assistindo, meus alunos aqui do curso de formação, meus seguidores, muita gente do Jiu-Jitsu Beren aqui, Marcinho, um monte de gente aqui. O Ricardinho, aliás, sejam muito bem-vindos. Que live maravilhosa nós temos tendo. E a experiência, né? O que vale a experiência, a sabedoria, essa lição de humildade, de clareza, né? De sabedoria mesmo, profunda do que é a vida, do que são essas questões que envolvem as relações humanas. Mestre, temos ainda mais um tempo. Então, olha, só dizer uma coisa aqui. Lógico. Que é para dar uma paulada mesmo. Quando falo em política, eu gosto de dar paulada. Veja bem, dentro das federações, eu propus a quase todas as federações que se criasse um curso de especialização técnica na área de autodefesa. Então, porque o que eles dizem é o seguinte, o sujeito chega da academia onde ele frequenta, ele chega diplomado faixa preta. O que a federação faz é o quê? Recebe o valor e rotula esse cara de faixa preta. Tá bom, se é que é assim, se é para a parte esportiva, está perfeito. Agora, não deixa esse cara ser professor de autodefesa. Então, para ele ser professor de autodefesa, a federação criaria, eu dei o modelo todo montado, criaria um segmento de formação, especialização e aprofundamento técnico na área de autodefesa. Ele, então, recebe um diploma específico. Sim. Agora, como em quase tudo na política, ouvidos de mercador. Para quê, meu caro? Sabe, isso vai dar muito trabalho. O senhor ouviu muito isso? O senhor ouviu muito isso, mestre? Muito. E olha, como é que a gente vai ganhar dinheiro? Tal? Sabe? Vai ganhar mais dinheiro do que ganhava antes. Porque você vai ter que fazer formação para todo mundo. E aí, uma vez, um deles me disse, pô, mas o cara, como é que eu vou julgar um cara que é 5º grau de jiu-jitsu? Como é que eu vou dizer que ele tem que fazer um curso de formação na área? Como é que você vai dizer? Impõe. Então ele não tem diploma. Como ele não tem diploma, ele não pode exercer. Pronto. É simples pra caramba. Perfeito. Ah, mas pô, o cara já é 5º grau. Dane-se. E daí? Ele não está capacitado.
sabe? Você sabe, Messi, você falando isso me lembra quando, na década de 80, né, começou a ter o boom do jiu-jitsu, né? O caminho que muitas pessoas, muitos mestres, né? Eu, por exemplo, já era faixa preta segundo dan de Aikido, né? E eu queria aprender jiu-jitsu. Aí, obviamente, passou na cabeça de todo mundo, né? Poxa, eu vou ter que voltar para a faixa branca, né? É isso que o senhor está falando, né? É um exercício de humildade. A boa política é um exercício de uma ampliação, né? A boa política não, há política de ampliação de consciência, onde você vê a possibilidade e a necessidade de que a polis pulse de uma maneira harmônica, né? Exatamente. Exatamente. Sabe? Não a ideia, não, é mesmo. Para que o que o senhor está falando é de tão, uma relevância tão extraordinária, né? Olha só, para quê? Como nós vamos ganhar dinheiro? Aí o senhor fala, não, óbvio que vai ganhar dinheiro também. Também, né? Mas o benefício é outro. O benefício é melhor qualidade de ensino, é gente competente, é não criar trauma numa pessoa, numa criança, numa mulher, numa senhora, num senhor. Né? Ampliar essa possibilidade. A pessoa não tem essa visão, é uma visão egoísta, né? Egoísta. É uma visão egoísta. Você se lembra quando você me convidou uma vez para dar uma palestra na faculdade em que você era o titular lá? Sim, né? No final você me perguntou o seguinte: quais são as suas últimas palavras, né? Para encerrar, eu digo, sejam responsáveis. Sejam responsáveis. Perfeitamente, eu lembro perfeitamente. Porque a partir desse momento em que vocês estão graduados como professor de educação física, vocês têm, acima de tudo, ter consciência e responsabilidade, porque agora vocês vão passar a orientar pessoas. E essa orientação tem que ser consistente. O que vocês aprenderam aqui é uma parte de um todo. O que vocês precisam agora para diante é, acima de tudo, assumir. Eu preciso saber mais para ser melhor, e sendo melhor eu posso ajudar mais as pessoas. Ponto. É isso que a gente almeja. Então, quando você fala em escolas, o jiu-jitsu nas escolas, isso seria fantástico se houvessem pessoas bem formadas. Perfeito. Agora, quem serão esses professores? Essa é a minha dúvida também. Minha questão também. Quando esse assunto foi trazido e me falaram sobre isso, eu digo, quero saber assim, quem são os professores? Eu conheço meia dúzia. Que eu posso realmente falar, esse aqui é competente para ensinar criança na escola. Exatamente. E o resto? Como é que faz? Meu Deus Sabe? do céu. Então, como acontece lá nos Emirados, eles fizeram isso. A minha questão é o seguinte: será que esses caras que estão dando aula estão preparados para aquilo? Agora, é um problema deles, mas de qualquer maneira, mas é um problema que se reflete politicamente no mundo inteiro. Sim, sim. Porque é muito importante o senhor estar falando isso, porque também a gente acha que é só o problema do Brasil, que a gente... E também põe o Brasil numa... Né, nós somos uma porcaria. Pera lá, o mundo todo acontece isso. Aliás, o senhor viaja o mundo inteiro, né, Messi? O senhor conhece a realidade política in loco. O senhor deu aula em tudo, né? Pode até falar com muito mais propriedade. E vejo cada aberração que eu vou te contar. Sabe? Aberrações. E principalmente nessa área, na área social, sabe? Na área pedagógica. É impressionante. Porque no dia eu estava vendo um camarada, eu tinha algum tempo atrás, discutindo com um cara na Bélgica, e o cara me disse, porque eu sou formado em pedagogia, e essa porcaria que você faz? Não. Sabe, como é que é possível, meu caro? Que tipo de formação é essa? Ou que tipo de deformação é essa? Porque a partir do momento em que você ostenta um título, se você não tem capacidade para cumprir aquilo que é a sua missão, então você está deformando mentes, deformando pessoas, deformando comportamentos. Então, esses fatores são essenciais. Como diz o grande mestre João Alberto, todo mundo deveria fazer um curso de psicologia. Então, eu acho que sim. Sim. É fundamental. O meu caminho foi esse, mestre. Eu tive que fazer porque realmente chegou num ponto que eu tenho que estudar psicologia. Exatamente. Eu estudei há muitos anos atrás, porque eu tinha em 2 segmentos. Um era no jiu-jitsu e depois o outro era na parte de marketing, né? Sim. Em que tudo depende de comportamento. Perfeito. Então, todo o meu foco foi voltado para isso, essa parte comportamental, para que eu pudesse fazer, sabe, ter um pouco mais de visão e de percepção e consciência, que depois a maturidade, a experiência, a vivência contribuíram bastante para ficar melhor. Estou vendo aí que o horário está batendo em cima, né? Messi, genial! Genial! Pessoal, isso aqui que é aula de política, entenderam? Mestre,
últimas palavras aqui pra gente. Eu ficava a noite inteira aqui conversando, mestre. Puxa vida. Mas, então, enfim, por favor, faz um fechamento aí. Com o maior prazer, com o maior prazer. Vejo mais uma vez o seguinte, eu tenho sido veemente nessa minha posição de exigir capacidade, competência e um lastreamento científico. Isso é uma coisa que eu bato nessa tecla insistentemente, sabe? Para que você não seja um simples repetidor. Então eu vou dizer aqui 4 pontos que são básicos. O primeiro é o seguinte, se você, no jiu-jitsu, se você quiser rolar é treinar, né? Se você quiser rolar, você procura um parceiro. Se você quiser treinar, porque aí tem uma certa exigência técnica, procure um coach, um treinador. Você quer aprender? Procure um professor. Agora, se você quiser entender, chama o mestre. Perfeitamente. E se quiser ter sabedoria sobre artes marciais, faça o curso de formação filosófica em artes marciais do Sensei Marcelo Silva. Já somos 300 alunos, mestre Flávio. Fantástico. Muito legal. Gente de todo o Brasil. Eu não esperava que ia ter esse resultado. O curso está fantástico. Isso é fundamental. Você imagina a filosofia nas artes marciais, coisa maravilhosa. Porque isso aí, sabe o que acontece? É porque as pessoas às vezes não conseguem botar, né? Aqui está tão duro esse bloqueio que não consegue deixar, não é permeável. Para dizer o seguinte, a cultura, a ilustração, né, é fundamental para que você possa evoluir. Senão você fica fazendo bobagem. Ok? Então, se você na sua arte, no Aikido, na minha arte, o Jiu-Jitsu e outras artes marciais, todo aquele camarada que chega, olha, eu vou mostrar uma técnica. Este camarada é simplesmente um exibidor. Ele vai mostrar o que ele é capaz de fazer, não aquilo que você tem necessidade de aprender. O professor é aquele que diz assim, eu vou lhe ensinar o que deve ser bom para você, o que é bom para você. Então, aí, esse é o ponto final. Mestre, genial como sempre. Eu agradeço aqui a sua presença. Acima de tudo, eu agradeço a saúde que o senhor tem. Essa clareza, essa sua essa vida. Me perdoe, mas o senhor parece um menino falando. Eu quero chegar a 83 assim, mestre. Juro por Deus. Olha aí, você sabe de uma coisa? Você sabe que uma fórmula interessante é conviver com gente jovem. É verdade. Com certeza, porque o jovem, mesmo que ele não alcance intelectualmente aquilo que você está querendo dizer, mas ele te exige uma explanação mais consistente, porque a compreensão dele ainda não alcançou aquele patamar. Então você precisa ser mais claro, mais profundo e ter um exercício mental constante. Consequentemente, fica fácil. E aí tudo flui com naturalidade. E eu me sinto feliz por isso, de poder fazer e poder continuar na estrada da vida aí, levando, amém. Sabe? Amém, amém, amém. Assim seja, mestre. Saúde para o senhor. Pessoal que veio aqui nos acompanhando nessa live, muito obrigado a todos vocês, os meus seguidores, os seguidores do Mestre Flávio, alunos, pessoal do curso de formação filosófica, muito obrigado. E, mestre, tenha uma excelente noite. Poxa, que live, hein, mestre? Deu tudo certo, né? Pô, fantástico, fantástico. Não, sabe o que acontece? Eu tenho que revelar isso. Quer dizer, quando o Marcelo me propôs essa live com esse rótulo, né? A primeira coisa é que na hora eu disse para ele, vamos embora, é fantástico isso. Depois, durante a madrugada passada, né? Eu acordei durante a madrugada e, de repente, eu fiquei pensando assim, eu estou preparado para isso? Sabe, será que eu estou preparado para isso? Eu fiquei martelando. E hoje de manhã eu entrei em contato com o Marcelo. Marcelo, foi verdade. Sabe o que acontece? Marcelo, você colocou um cara montado em mim com as mãos dentro da minha gola. Sabe, quer dizer, dali para estrangular é um passo. Então eu preciso usar toda a minha experiência para conseguir. E aí deu certo. Tá vendo? Ficou bom. É que o jiu-jitsu não precisa matar, a gente só aperta e põe. Aperta um pouquinho, exatamente. Que bom. Mestre, fique com Deus, meus queridos. Você também. Um beijo a vocês, fiquem com Deus. Obrigado, uma boa noite. Vai ficar gravada essa live para quem não assistiu e compartilhe aí com o pessoal, tá bom? Exatamente. Um beijo a todos. Beijo. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Ouça.